Não, esse vídeo não é para te desanimar, nem para desmotivar, nem para fazer você desistir de vir estudar aqui em Portugal. É um vídeo que vai te ajudar a realmente tomar a decisão certa. Porque eu sei que nesse momento que a gente está eufórico querendo as coisas, nem sempre a gente pensa com clareza. Então, o vídeo de hoje é para que você consiga pesar o que é a decisão certa para você. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rafaela, brasileira que faz mestrado em Engenharia Zootécnica na UTAD, aqui em Portugal. E nesse canal eu compartilho um pouco ali da minha vivência universitária, minha vivência de Portugal, um pouco das minhas viagens e, claro, dou várias dicas para você que quer vir estudar aqui em Portugal. Então já se inscreve que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu sei que tomar decisões não é fácil. A gente nunca sabe se a gente está indo pelo caminho certo, pelo caminho errado, se isso vai ser bom ou ruim para a gente no futuro, mas a decisão tem que ser tomada. E esse vídeo é justamente um vídeo para te ajudar a tomar a decisão certa de acordo com o seu perfil. E a decisão certa não quer dizer que você vai vir estudar em Portugal ou que você vai ficar no Brasil e tomar outro rumo da sua vida. A decisão certa é aquela que combina com o seu perfil. E eu sei que eu postei aqui meu último vídeo falando sobre as vantagens de estudar aqui em Portugal. Vou deixar o card aqui em cima. E eu sei que esse é um vídeo que a gente traz aquele incentivo, que a gente é o sinal de que a gente está no lugar certo, indo para o lugar certo. Mas esse vídeo agora que eu trago é um vídeo mais maduro, no qual eu quero que vocês entendam que eu quero ajudar vocês a tomarem a decisão certa. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Contar para vocês os problemas que vocês vão enfrentar quando chegarem aqui em Portugal para fazer o mestrado, para que vocês já levem isso em consideração na sua tomada de decisão e também para quem tomar a decisão de vir já venha preparado ou até mesmo assim, não vou falar armado, mas já consciente do que vai acontecer e saber como se blindar e como passar por aquilo de uma maneira mais leve. Bom, o primeiro motivo é a xenofobia. Infelizmente não tem como tapar o sol com a peneira. A xenofobia é uma coisa que existe mesmo aqui em Portugal. Tem gente que fala, é porque Brasil foi colônia de Portugal, então Portugal recebe muito bem os brasileiros. Infelizmente não. Eles não recebem bem os brasileiros. Tem sim portugueses super fofos que vão te abraçar, te acolher em casa, te chamar para jantares, realmente fazer aquela amizade. E sim, esses portugueses sim existem, tá? Eles não estão sumidos. Mas infelizmente vai ter também aqueles portugueses que não te querem aqui, que vão te mandar de volta para tua terra, que vão te xingar, infelizmente vão ser racistas também. Então, assim, é uma coisa que eu não sei como evitar, sendo sincera. Eu não sei como evitar isso, mas esteja preparado para sofrer um certo preconceito do qual a gente nunca sofreu. Pelo menos eu nunca tinha sofrido xenofobia. E aqui, por exemplo, eu já tive ligações, por exemplo. Eu vi um anúncio de um quarto num prédio e aí eu resolvi ligar para a pessoa. E aí, ligando para a pessoa, obviamente, né, eu tenho sotaque brasileiro. E aí eu falei, olha, eu tô ligando para saber de um quarto, é para estudante, é só para rapariga ou é só para rapazes? E a pessoa simplesmente me respondeu assim, eu não alugo para intercontinentais. E desligou. Tipo, eu fiquei simplesmente olhando o celular, não entendendo o que estava se passando e pensando assim, o que está acontecendo? E é uma coisa que não tem como explicar e, assim, ninguém me preparou para isso. Eu, sinceramente, não sei como te preparar para isso, mas saiba que isso pode acontecer. Então, assim, não esperem a receptividade que os brasileiros têm com os gringos. Quando o gringo vai para o Brasil, o brasileiro recebe super bem, chama para almoçar, que não sei o que, é um puxa-saquismo gigantesco. Aqui, os portugueses não puxam saco de gringo nenhum. Até porque, gente, Espanha está logo aqui. É muito fácil se movimentar dentro da União Europeia. Então, assim, eles não puxam saco de ninguém. Mas, reafirmo, isso não significa que não existem portugueses bons, tá? Não criem altas expectativas em relação aos portugueses. Mas, ao mesmo tempo, não venham armados, tipo, para enfrentar eles, nem nada. Venham, assim, de alma leve. Se acontecer, beleza, aquilo não é problema seu. Entende que é um problema dele. Se ele não gosta, problema dele. Se ele é xenofóbico, se ele é racista, o problema é dele, não é seu. Você tá ali realizando os seus sonhos, tá ali na sua verdade. Então, assim, venha com a alma leve e não crie expectativa em relação aos gringos.
O segundo motivo é a falta de rede de apoio. E o que eu quero dizer com falta de rede de apoio? Por exemplo, se você vem sem amigos, sem namorado, namorada, marido, esposa, se você vem simplesmente sem sua família, sem conhecer ninguém, você vai chegar num país totalmente diferente, no qual você não vai ter rede de apoio nenhum. E isso realmente é uma barra, porque você não vai saber para quem recorrer quando alguma coisa der errado. Então, é uma coisa bem difícil de falar assim, olha, não venha porque você não tem o seu porto seguro, a sua base em outro país. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que venha porque tudo a gente está à distância de um telefone, de um vídeo, de uma videochamada, das redes sociais. Então, assim, é muito difícil você sobreviver num país no qual você não tem rede de apoio, porque, por exemplo, quando você fica doente, quem é que você vai contatar? Você simplesmente, mesmo doente, você vai ter que ir no hospital, você vai ter que ir no médico, você vai ter que ir na farmácia sozinho e vai ter que se virar sozinho. Sabe aquela frase de é quando o filho chora e a mãe não vê? Então, literalmente vai ter dias que você vai querer chorar no colo da sua mãe e ela não tá aqui para te abraçar. Por isso é muito importante que você mantenha seus amigos, sua família sempre ali naquele contato online. Eu sei que às vezes o fuso horário pode dificultar um pouco, mas saiba que você está sempre à distância de uma ligação, de uma mensagem, de uma videochamada, e mesmo as redes sociais. Às vezes a gente acaba acompanhando a vida da outra pessoa através das redes sociais, assim como tem outras pessoas que vão acompanhar a sua vida aqui em Portugal através das redes sociais. Vai ser aquele modo da gente tentar manter ali uma conversa sempre aberta para a gente poder ali desabafar com o outro ou mesmo conversar para não se sentir tão sozinho. E lembra de uma coisa, se der errado, é só pegar o avião e ir embora, porque os seus estarão te esperando do outro lado. E se você me falar que não tem reserva financeira para comprar essa passagem de volta, eu já te digo, faça sua reserva financeira ou pelo menos deixe um cartão de crédito livre para que você consiga comprar essa passagem de volta. Porque assim, é lindo falar que vou emigrar e vou queimar o barco. É lindo falar isso. Mas nem sempre as coisas dão certo. E mesmo quando as coisas dão certo, aquilo pode não ser o certo pra gente, pode não ser saudável pra gente. Por isso a gente tem que saber quando e como construir, ou no caso, comprar o barco da volta. Bom, o terceiro motivo pelo qual você não deve vir estudar aqui em Portugal está muito relacionado com o segundo, que é a dificuldade em fazer amigos. Já que você tem falta da sua rede de apoio, você tem que fazer amigos. Mas a realidade é que nem sempre é tão fácil assim fazer amigos. Digo por mim mesma, talvez você é mais extrovertida do que eu, porque eu aqui tô aqui falando numa boa aqui no YouTube, né? Tô falando aqui com o celular, essa é a realidade. Mas no tete a tete, no cara a cara, eu nem sempre sou tão extrovertida assim, sou um pouco tímida. E até mesmo, eu acho que a questão idade é uma coisa que pega muito. Eu, por exemplo, tenho 30 anos. Talvez se você for mais jovem, você também tenha uma maior facilidade de fazer amizades aí. Até porque, por exemplo, quem vem para fazer mestrado aqui em Portugal, os portugueses estão ali na faixa dos 21 a 23 anos, que estão ali fazendo mestrado. Então, assim, se você está nessa faixa ali dos 23 também, pode ser que você também tenha uma maior facilidade em fazer amizades com esse pessoal. Mas se você já é mais velho como eu, pode ali, não vou falar que cria um atrito, mas uma certa dificuldade de criar amizades novas. Até porque a vibe é diferente, porque esse povo tá, tipo, naquela vibe, faculdade, balada e tudo mais, e nem todo mundo tá nessa vibe. E não só isso, gente. Tem também aquela questão, tipo assim, você é brasileiro. Eu falei ali um pouco de xenofobia, pode ser que alguns estudantes, mesmo que sejam jovens, tenham ali um pouco de xenofobia e fique um pouco ali sabe, de nhenhenhen com o estrangeiro. Por exemplo, na minha sala, eu já contei aqui que a gente tem, não sei como fala, 3, além de mim, outros 3 estrangeiros. Não, temos também uma outra brasileira, que inclusive é mais velha do que eu. E assim, eu não sei se ela teve tanta essa dificuldade ali em fazer amigos, até porque ela tinha uma dinâmica diferente. Ela era trabalhadora estudante, se você quer saber o que é trabalhadora estudante, vou deixar um vídeo aqui explicando. Então, tipo assim, ela não tinha uma dinâmica tão presencial nas aulas quanto eu tinha. Então, eu acho que assim, a amizade que ela fez foi um pouco diferente do tipo de amizade que eu fiz. Assim,
Até comigo mesma a gente não tem tanto contato, até porque ela tem o quê? Mais de 15 anos do que eu. Então ali a gente já tem ali uma diferença de idade que é ainda maior do que eu tenho a diferença de idade com o pessoal da minha sala. Então é uma coisa que varia para cada um. E obviamente ela tá com o marido dela aqui, então ela tem uma rede de apoio diferente da minha. Mas mesmo assim é uma coisa que eu vejo que ele tem uma certa dificuldade ali, às vezes, dos portugueses com os estrangeiros fazerem uma certa amizade. Mas eu tô falando aqui, comigo, mais ou menos, nem tanto assim, até porque eu sou falante de português, é isso que eu quero dizer. Eu falo o mesmo idioma com eles, mas com os outros três, que tinham 2 nigerianos e um argelino, sei lá como é que fala, o cara é da Argélia, que falavam inglês, e o argelino, nem falava inglês, só falava um pouco de francês. Então, ele sim teve um pouco de dificuldade de integração, de fazer amizades aqui com o pessoal. Eu lembro que quando eu fiz também o intercâmbio em Bragança, também vou deixar o card aqui, tínhamos pessoas africanas, que aí eu não lembro se eram Cabo Verde, Angola e mais alguma outra coisa, e eles tinham sim também uma dificuldade de se integrar. Na verdade, era uma dificuldade de se integrar geral. Parece que os africanos se separavam no grupo e os portugueses no outro, e os brasileiros eram outro grupo, sim. Então, era uma coisa bastante dividida. Então, pode ser sim, mesmo estando no mesmo ambiente, numa sala de aula, no ambiente universitário, pode ser sim um pouco dificultoso fazer amigos. Inclusive, meu povo, estou pensando aqui com os meus botões. Vocês acham da gente criar uma comunidade aqui do canal para todo mundo que quer ir se juntar e trocar ideia, trocar informação sobre como é que está a candidatura de mestrado, doutorado, licenciatura, quer chegar já aqui com um amigo? O que vocês acham dessa ideia, hein? Comenta aqui o que vocês acham dessa ideia da gente criar uma comunidade aí de amizade mesmo, para não chegar aqui em Portugal sozinho. Comenta aqui embaixo. E o quarto motivo pelo qual você não deve fazer mestrado em Portugal é a dificuldade em encontrar alojamentos com bom custo-benefício. E digo já, é abril e já tem gente procurando quarto para setembro. Sim, porque tem ali umas questões com o Exame Nacional Português e tudo mais, e tem gente que é calouro que já está procurando quarto para setembro, tem gente que entrou agora esse ano que eu falo 25, 26, nesse ano acadêmico agora, que já quer mudar tipo, entrou como calouro, conheceu a cidade de Vila Real, então a pessoa tá tipo, eu não quero morar aqui, eu quero morar com a minha amiga lá do outro lado da cidade. Então as pessoas já estão se organizando para fazer tudo isso. E aí eu tenho visto, pelo menos nos grupos de Facebook aí, muita gente procurando casa, e eu tenho visto que os preços também aumentaram. E isso é uma tendência péssima, porque assim, cada vez mais estão oferecendo casas ou até mesmo quartos com condições péssimas num preço absurdo. É assim, quando a gente encontra alguma coisa com um preço relativamente ok, o negócio é péssimo. A cozinha tá caindo aos pedaços, os eletrodomésticos são tudo velho, as coisas são tudo, tipo assim, meio nojenta, sabe? Essa é a realidade. Eu já encontrei alguns aqui em Vila Real, alguns quartos abaixo de 200 euros, mas quando eu fui visitar a casa, o apartamento em si era horrível. Sério, eu não consegui gostar. Por exemplo, eu atualmente pago 230 neste quarto e tenho ali acesso à cozinha, lavanderia, a banheiro, as áreas comuns, assim. E nesses 230 está incluso a internet e, além disso, tem gás, água e luz. Então, esses gastos variam, mas ainda assim, por 230, era um apartamento que foi remodelado aqui no que eu achei. Então, todos os móveis aqui são novos, no caso, eu estou sendo a primeira pessoa a utilizar. Então, isso conta bastante também. Às vezes é uns móveis velhos, umas cadeiras, tipo cadeira de bar, sabe? Para escrivaninha aqui. Então fica realmente uma coisa muito complicada e cada vez mais está piorando. Quando a gente encontra uma coisa acessível é ruim. Quando a gente encontra uma coisa muito boa, é super cara também, que passa ali os 300 euros. Então, para a realidade de Vila Real, isso está sendo assim, um absurdo. É realmente uma coisa que, gente, aqui não é Porto, não é Lisboa. E nem Porto e Lisboa se justifica cobrar 300 euros num quarto. E o quinto e último motivo pelo qual você não deve vir fazer mestrado em Portugal é uma possível decepção com a universidade, com o curso em si, com os professores. Por quê? Isso pode acontecer.
Mas isso pode acontecer não só aqui em Portugal, mas também no Brasil ou em qualquer outro país. Por mais que a gente leia lá no site da universidade qual que é a ementa do curso, o que vão dar, quais são as cadeiras que vão dar, o que tem em cada cadeira, em cada disciplina. Por mais que a gente veja e fale, nossa, eu vou aprender isso, que legal, eu quero isso mesmo. A realidade nem sempre é tudo isso. Por quê? Tá ali, lindo, maravilhoso, que você vai aprender isso, aquilo e blá blá blá. Mas, infelizmente, eu já cheguei aqui e, tipo, alguns professores não têm noção da realidade da realidade prática, digamos assim. Por exemplo, de como é a vida numa fazenda e tudo mais. São pessoas que às vezes ficaram a vida inteira na academia mesmo, na universidade, e não foram para o mercado de trabalho. Então, na teoria, tudo é lindo. Tudo funciona, todos os protocolos funcionam, tudo ali funciona. Mas, tipo, na prática, às vezes não é tanto assim. Então, assim, o meu curso tiveram várias aulas práticas até achei que teve bastante, assim, mas ainda assim, alguns professores deixaram a desejar. A estrutura da faculdade também é uma coisa que eu esperava mais. Não é que eu esperava mais, digamos assim, sabe? Quando uma faculdade tem uma certa fama, você espera uma estrutura top. E como eu não conhecia, eu esperava um negócio top. E não era aquele top que eu esperava. Então, assim, por mais que... Eu acho até, gente, que isso é um papel um pouco nosso, sabe? Eu sei que tem gente aqui que me assiste que também tem o seu próprio canal no YouTube e que também é já estudante ou quer ser estudante aqui em Portugal. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um favor ali para os nossos. A gente tem que ir nas universidades e gravar lá e falar assim, olha, é isso, aquilo. Inclusive, se vocês quiserem que eu vá na UTAD e grave a UTAD, nem sei se isso é permitido, hein? Mas se for permitido, e se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, que eu vou lá na UTAD e vou gravar como é que é para que vocês tenham uma noção de como que é a realidade. Porque, por mais que a gente veja em foto, muitas vezes é uma foto da própria ASCOM, ou seja, da assessoria de imprensa da faculdade. Então vai ser uma foto bem bonita, né? Mas a realidade é que nem tudo é tão bonito assim. E não só isso, às vezes é o curso em si. Tipo, eu tive uma matéria no semestre passado, já fiz aqui um vídeo desse, eu acho que eu nem cheguei a comentar sobre isso nesse vídeo. Mas, enfim, fiz uma matéria que eu praticamente não vou ter grande utilidade dessa matéria depois que eu me formar. Tipo, é uma coisa que, sinceramente, eu acho que botaram ali na grade horária só para encher linguiça. Então, assim, infelizmente são coisas que acho que só a gente passando para a gente entender se a gente tá feliz com aquilo ou não. Mas é uma coisa que... Não vou falar que eu tô, nossa, super 100% decepcionada. Obviamente não. Tiveram coisas muito boas no meu curso, na minha faculdade, sim. Mas, sabe, tem coisas que eu achei que seriam melhores. Eu acho que é aquele grande problema das vezes a gente criar expectativa, né? Mas não tem como não criar expectativa nesse caso. Eu acho que talvez o segredo é a gente colocar nossas expectativas lá para baixo, porque quando a gente chega aqui, a gente se surpreende com tudo. Então, assim, se eu fosse te dar alguma dica, era essa. Põe as suas expectativas lá para baixo. E se você está preparado para enfrentar tudo isso e já tomou sua decisão de vir fazer mestrado em Portugal, e está precisando de ajuda, às vezes, com a candidatura, com alojamento, alguma coisa assim, me manda aqui um e-mail que eu trabalho com o serviço de consultoria e mentoria para candidaturas de mestrado e doutorado e licenciatura aqui em Portugal, e eu posso te ajudar nisso tudo. E não se esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Sim, eu tirei férias aí de Páscoas, mas já voltei, já vou estar postando esse vídeo logo mais, para que a gente tenha vídeo toda semana. Então já deixa o seu like e já se inscreva aqui no canal, e eu te vejo no próximo vídeo.